Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga, eu estou. Amém. Quero agradecer essa oportunidade a Deus, a todo o colegiado de pastores. Bom, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, verso de número 18. Efésios, capítulo 1, verso de número 18. Você encontrou? Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí com o seu coração, também com os seus olhos. Diz assim, Efésios capítulo 1, verso de número 18. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos por essa tua palavra, que nos traz alento, que nos fortalece, que nos transforma. Pedimos a ti, Senhor, fala conosco nessa manhã, assim como o Senhor já tem falado. Permanece, Senhor, ministrando aos nossos corações, pois somos dependentes de ti e precisamos cada vez mais de ti. Ilumine os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos enxergar e contemplar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, Efésios capítulo 1. Esse texto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e rapidamente trazendo um contexto, desse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo ele está falando ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso, e ele está ali agradecendo a Deus. Na verdade, esse texto ele é uma oração, e ele está agradecendo a Deus pelo amor, pela dedicação daqueles irmãos, e ele faz esse chamado, ilumine os olhos do vosso coração. Ele faz um chamado para que aqueles irmãos, eles tenham um espírito de sabedoria e revelação. Voltemos ao texto. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Essa primeira parte do texto, nós temos aqui uma metáfora, uma figura de linguagem. Paulo diz, peço que vocês iluminem os olhos do coração de vocês. É claro que não é possível um coração ter olhos, então ele faz uma metáfora aqui. Quando Paulo ele fala disso, ele está falando dos olhos em relação a nós contemplarmos, a nós enxergarmos, a nós visualizarmos, e ele faz esse pedido àquele povo, peço que ilumine os olhos do coração de vocês. E vejam que a palavra iluminar, ela tem um significado de dar luz, fazer brilhar, trazer luz. Nesse momento, Paulo tem o objetivo de trazer aquele povo a tornar claro o que Deus havia reservado para todos eles. Essa metáfora, ele diz isso, peço que ilumine os olhos do coração de vocês. E nessa manhã, Deus está nos chamando a nós olharmos para frente, visualizarmos tudo o que Ele tem reservado para cada um de nós. Você crê assim? Amém? Continuando o texto. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Tem algumas outras versões que dizem, para que saibam qual seja a esperança. Para que saibam qual seja. Aqui nós temos dois verbos, o saber e o ser. Por mais que sejam parecidos, existe uma diferença imensa entre eles. Existe um abismo de diferença entre o saber e o ser. Muitas vezes nós sabemos de muitas coisas, mas é necessário aplicar. Se aquilo ficar apenas no campo do conhecimento, isso não vai para frente, isso não tem um retorno. Nós precisamos aplicar isso. Não apenas saber, mas sermos. E é isso o que diz o texto. Muitos sabem. É verdade que quando nós fazemos evangelismo, é notório que muitas pessoas sabem que estão na vida errada, muitas pessoas sabem que precisam de Deus, mas elas continuam nas suas práticas. Então, nós precisamos não apenas saber, mas praticar. Precisamos colocar a prática na nossa vida. E vejam que o texto continua dizendo, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Vocação aqui está ligado a chamado. Quantos aqui têm um chamado? Quantos aqui reconhecem isso? E meus irmãos, é muito interessante, porque quando nós ouvimos a palavra de eis-me aqui, quando Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, é interessante que Deus ele faz aquela pergunta, quem eu enviarei e quem haverá de ir por nós? E aquela pergunta provoca
em Isaías uma reflexão. Talvez ele não era o mais apto, o mais preparado, mas ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, o que nós estamos esperando para dizermos eis-me aqui para Deus? O que mais é necessário Deus fazer para que nós possamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu sou teu servo, posso não ser o mais apto, posso não ser o mais preparado, mas me envia, Senhor, porque eu sou o seu servo. Eu me pergunto o que mais o Senhor precisa fazer para que nós possamos entender esse chamado, essa vocação para a qual nós fomos chamados. E voltando ao texto, a terceira e última parte diz: e qual é a riqueza da glória da sua herança, para que saibais qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Aqui Paulo fala duas palavras: riqueza e herança. Mas essa riqueza e essa herança não está ligada a nada monetário. Está ligado a uma riqueza que não se pode medir, não se pode mensurar. Você não pode ter noção dessa riqueza. Essa riqueza que Paulo fala é uma riqueza que é atemporal, ou seja, não está ligado a tempo, hora e lugar. É a mesma esperança que moveu nossos ancestrais. É a mesma esperança que o seu avô, que os seus pais, que você acredita e que seus filhos, nossos filhos, provavelmente acreditarão, que é a salvação, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E cadê aqui a geração que subirá? Cadê a geração que diz: eu serei salvo? E Paulo ele vem trazendo esse resultado, essa consequência maravilhosa. A esperança da riqueza, a nossa herança é a salvação em Cristo Jesus. E nessa manhã, Deus está nos incitando a nós termos uma reflexão. Que Ele ilumine os seus olhos, que Ele ilumine o seu coração, para que você possa contemplar, visualizar, não apenas saber, mas ser, para que possamos alcançar a nossa grande vitória, que é a salvação nos céus. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por essa tua palavra, te agradecemos por esse momento de reflexão tão maravilhoso, Senhor, e que possamos frutificar com ele. Senhor, como nós vimos aqui na tua palavra, ilumine os olhos do nosso coração, que possamos ser, Senhor, a tua imagem e semelhança, que possamos aplicar todo o conhecimento que aqui estamos aprendendo, e Senhor, nós cremos que naquele grande dia poderemos ser chamados de teu filho, Deus, e subiremos e viveremos contigo pela eternidade. Essa é a esperança que nos move. Muito obrigado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você concorda, diga amém.